Fico muito incomodada com esse tipo de publicidade, mas gosto de mostrar apenas o melhor de mim. Ela era o rosto do desejo, a rebelde de Salto Alto, a mulher que fez o mundo inteiro admirá-la, e depois desapareceu sem se despedir. Aos 90 anos, Brigitte Bardot vive uma vida que poucos poderiam ter previsto e menos ainda compreendem. Sem paparazzi, sem holofotes, apenas silêncio, sombras e algo silenciosamente comovente. Por trás do mito, existe uma versão de Bardot que o mundo nunca viu de verdade. O que acontece quando uma lenda não quer mais ser vista? Uma decisão tomada anos atrás mudou tudo, e não foi um papel, um casamento ou mesmo a aposentadoria. Era algo diferente. E isso ainda se reflete em sua maneira de viver hoje. Sua infância cruel e isolada. A infância de Brigitte Bardot foi moldada por uma imagem de privilégio que mascarava uma realidade mais profunda de repressão emocional e disciplina rígida. Criada em um bairro rico de Paris, ela morava em um espaçoso apartamento de 7 cômodos com seus pais e sua irmã mais nova. Mas o calor esperado de um lar assim estava ausente. Seus pais, Louise Bardot e Anne-Marie Moussel, seguiam um código de conduta católico inflexível. Rotinas diárias, amizades e até mesmo gestos eram ditados com precisão. Sua mãe, em particular, era fria e hipocrítica, depreciando rotineiramente a aparência e o comportamento de Brigitte, o que gerou uma insegurança duradoura. Apesar de suas paixões artísticas, incluindo o balé, o ambiente em que Brigitte cresceu oferecia pouco espaço para individualidade ou segurança emocional. Sua formação no conservatório, um marco para qualquer jovem artista, tornou-se mais um espaço de julgamento severo. Lá, ela enfrentou críticas implacáveis dos instrutores, o que aprofundou ainda mais a sensação de inadequação que já sentia em casa. Sua paixão pela dança foi ofuscada pela pressão constante para ser perfeita, um tema que se repetiria ao longo de sua vida. Essa sensação de nunca ser suficiente tornou-se fundamental para a forma como ela se via, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Talvez o exemplo mais perturbador de distanciamento emocional dentro de sua família tenha se manifestado na forma de punição. Segundo relatos, quando Brigitte e sua irmã quebraram um vaso acidentalmente, o pai as chicoteou 20 vezes cada. No entanto, além da punição, seus pais começaram a se dirigir às meninas com o formal vous, uma forma de tratamento usada para estranhos ou conhecidos. Trata-se de um distanciamento emocional extremo, sutil e devastador. O vínculo entre os membros da família foi formalmente rompido. Para a jovem Brigitte, não se tratava de disciplina, mas sim de exílio. Um incidente que se destaca aconteceu sem aviso prévio. No dia em que seus pais serviram seu coelho de estimação, Noir, para o jantar. Acredita-se que o trauma daquele momento tenha influenciado seu ativismo posterior em defesa dos direitos dos animais. Mas, na época, isso reforçou a mensagem que ela já havia recebido: que seus sentimentos não importavam, que o amor podia ser condicional ou, às vezes, cruel. É essa combinação de traições precoces, freeze dos pais, afastamento social e abandono emocional que explica a profunda saudade e a imprevisibilidade que Bardot carregaria para a vida adulta. Será que ela chegou a ser uma criança de verdade em algum momento? Antes de o mundo a enxergar como uma fantasia, a viu primeiro como um produto, e essa atenção da mídia teve um preço do qual ela nunca escapou completamente. Nascida para ser observada, Brigitte Bardot se tornou uma sensação global quase da noite para o dia. Seu papel de destaque em E Deus Criou a Mulher, 1956, não apenas a apresentou como um novo rosto provocante no cinema, mas também redefiniu o conceito de sexualidade feminina na tela. Dirigido por seu então marido, Roger Vadim, o filme capturou o fascínio natural de Bardot e marcou uma mudança cultural. Ela não era apenas uma atriz, tornou-se um símbolo. Sua imagem se espalhou pelo mundo, saturando revistas, cartazes de filmes e manchetes. Mas a persona sensual que a tornou famosa rapidamente saiu do seu controle, evoluindo para algo que frequentemente entrava em conflito com sua vida privada. À medida que a fama de Bardot crescia, a pressão para manter seu status de ícone cultural de beleza se intensificava. Aparições públicas, tendências da moda e até mesmo seu corpo se tornaram objetos de escrutínio e expectativa. Eau de Côte Bardot, suas fotos descalça e seu charme natural a transformaram em uma criadora de tendências, mas também aprenderam a um tipo de feminilidade que ela nem sempre escolheu. Sua beleza natural e presença desinibida em cena eram celebradas, mas também a confinavam a papéis que priorizavam a imagem em detrimento da substância. Mesmo quando entregava performances complexas em filmes como O Desprezo e Uma Vida Privada, o público raramente olhava além de sua aparência. Daí em diante, o ciclo de ser vista, avaliada e desejada continuaria indefinidamente.
Os paparazzi a seguiam por toda parte. Jornalistas analisavam seus relacionamentos e roupas com mais interesse do que qualquer uma de suas performances. Bardot era uma das mulheres mais fotografadas do mundo. Embora esse escrutínio implacável a fizesse sentir-se exposta, entrevistas concedidas anos depois revelam seu desconforto com essa atenção. A fama, ela sentia, era sufocante. Distorcia sua autoestima e a fazia sentir-se constantemente como um produto, em vez de uma pessoa. O preço psicológico dessa objetificação começou a se manifestar com o tempo. Será que Bardot alguma vez se apropriou verdadeiramente da sua fama? Ou nunca se libertou das suas garras? Essa é uma pergunta que nunca desaparece por completo. Certamente. A sua declaração de despedida aos 38 anos indicava que o estrelato nunca lhe pareceu algo garantido. Por baixo do glamour, havia um crescente distanciamento e cansaço. A beleza de Bardot trouxe-lhe fama, mas tornou mais difícil para o público ver a sua dor, inteligência ou independência. O mesmo fascínio que a transformou num ícone também a aprisionou, e esse esquema totalmente contraditório constitui uma das facetas mais reveladoras do seu legado. Conforme sua carreira progredia, Bardot começou a falar com mais franqueza sobre a desconexão entre sua imagem pública e sua identidade privada. Ela se ressentia de ser reduzida a um símbolo, expressando frustração com o fato de poucos se importarem em compreender a mulher por trás da imagem. Sua sensualidade na tela havia se tornado uma faca de dois gumes, abrindo portas profissionalmente, mas fechando-as emocionalmente. Os diretores frequentemente a escalavam não por sua versatilidade ou nuances, mas pelo efeito provocativo que sua presença garantia. Não importava se ela sabia atuar, o que importava era que ela pudesse ser observada. Essa dinâmica voyeurística definiu grande parte de seu legado cinematográfico e alimentou um apetite do público que raramente questionava se ela se sentia representada em seus próprios termos. Os homens que marcaram sua vida. A vida amorosa de Brigitte Bardot foi tão dramática e turbulenta quanto seus papéis na tela. Seu primeiro casamento com o diretor Roger Vadim começou quando ela tinha apenas 18 anos. Vadim não só moldou o início de sua carreira, como também ajudou a construir sua imagem pública. Contudo, embora ele a tenha catapultado para o estrelato internacional com E Deus Criou a Mulher, o relacionamento deles deteriorou-se em meio a infidelidades e distanciamento emocional. Bardot iniciou um caso com o ator Jean-Louis Tantinho durante as filmagens, o que levou ao fim de seu casamento com Vadim. Esse padrão de romances intensos e breves se repetiria ao longo de sua vida. Seu segundo marido, Jacques Charrier, também foi seu colega de elenco em Babette Vai à Guerra. O relacionamento deles começou rápido e terminou ainda mais rápido. Bardot deu à luz seu filho Nicolas em 1960, mas teve muita dificuldade com a maternidade e com o vínculo emocional. O casamento terminou após apenas 3 anos, e Charrier obteve a guarda total da criança. O profundo sentimento de aprisionamento de Bardot naquele relacionamento se manifestaria mais tarde em amargas batalhas judiciais e declarações públicas que chocaram muitos. Ela chegou a confessar que se automutilava numa tentativa de interromper a gravidez e comparou o parto a uma forma de punição. Sachs era um playboy alemão rico, conhecido por sobrevoar a residência de Bardot de helicóptero e cobri-la de rosas. Um espetáculo bastante público. O casamento, no entanto, foi menos do que rosy. Ele afirmaria mais tarde que um ano com Bardot valia por 10 com qualquer outra pessoa. Um reconhecimento de seu espírito tempestuoso e altamente imprevisível. Enquanto isso, durante esse casamento, Bardot se envolveu com o músico Serge Gainsbourg. A colaboração entre eles produziu músicas bastante controversas. Embora o relacionamento em si tenha sido curto, tempestuoso e polêmico, especialmente depois que a gravação íntima do casal, Je m'en plus, foi retirada de circulação a pedido do marido de Bardot. Bardot é talvez a mais famosa, das mulheres francesas que teve inúmeros casos ao longo da vida, invariavelmente com homens criativos e poderosos, mas nenhum deles lhe proporcionou estabilidade emocional a longo prazo. Seus parceiros a viam como pessoa ou apenas como o mito que ajudaram a construir. Bardot estava em busca do amor ou simplesmente reagindo a ele da mesma maneira volátil que aprendera na infância? O fio condutor de cada relacionamento era o desequilíbrio. Ou intensidade excessiva, ou apoio insuficiente. Por mais que Bardot fosse adorada, muitas vezes parecia fundamentalmente sozinha no amor. Esses padrões não se restringiam à vida privada. Estampavam as manchetes dos tabloides e eram dissecados por jornalistas que tratavam seus relacionamentos como dramas seriados. Cada caso amoroso se tornava parte de sua narrativa pública, e a cada término surgia uma nova leva de manchetes. Seus amantes se tornavam coadjuvantes em uma história que ela não podia controlar. Seja com o ator italiano Sammy Frey, a musicista brasileira Sasha Distel,
ou até mesmo com um suposto envolvimento com Pablo Picasso. Os romances de Bardot sempre se entrelaçaram com sua fama. A questão nunca foi apenas quem ela amava, mas como ela a amava e o quão profundamente essas conexões refletiam o caos dentro dela. Para Bardot, a intimidade raramente oferecia segurança. Muitas vezes, reacendeu a mesma volatilidade emocional da qual ela tentara escapar. Mesmo em seus últimos anos, muito tempo depois de ter se afastado dos holofotes, as reflexões sobre o amor continuaram a despertar arrependimento. Em entrevistas, Bardot falou abertamente sobre o desgaste emocional que esses relacionamentos lhe causaram. Embora alguns a lembrem como uma mulher liberta e no controle de sua sexualidade, ela insinuou uma realidade diferente, marcada pela dependência, desilusão e repetidas decepções. Para Bardot, o amor parecia menos um refúgio e mais um campo de batalha. Quer fosse idolatrada, invejada ou incompreendida, a constante tensão permanecia. A conexão muitas vezes vinha à custa do seu próprio equilíbrio emocional. Uma mãe apenas no nome. A abordagem de Brigitte Bardot à maternidade foi marcada por profunda ambivalência e, por vezes, por rejeição aberta quando descobriu que estava grávida de sua única filha, Nicola. Em 1959, ela reagiu com desespero em vez de alegria. Em suas memórias, Inés B.B. Bardot descreveu o momento em que olhava para sua barriga no espelho e lamentava o corpo que acreditava estar prestes a perder. A gravidez não foi algo que ela acolheu, foi algo que ela suportou. Sob pressão dos pais e do então marido, Jacques Charrier, ela levou a gravidez até o fim, mas já estava emocionalmente distante. O nascimento de Nicolas não resolveu esse distanciamento. Pelo contrário, o aprofundou. Bardot admitiu ter tomado medidas desesperadas para tentar interromper a gravidez, incluindo automutilação e pedidos de morfina ao médico. Essas confissões, posteriormente publicadas em sua autobiografia, se tornariam fonte de escândalo público e sofrimento pessoal. Em uma declaração particularmente chocante, ela chegou a dizer que teria preferido dar à luz um cachorrinho. Embora isso possa soar cruel, provavelmente refletia a realidade emocional que ela havia vivenciado. Uma realidade onde os relacionamentos humanos sempre foram fonte de sofrimento. Conforme Nicolas crescia, o distanciamento de Bardot se manifestava em afastamento e disputas judiciais. Após se divorciar de Charrier, ela perdeu a guarda de Nicolas e, ao longo dos anos, o relacionamento entre eles se deteriorou ainda mais. Em 1997, tanto seu ex-marido quanto seu filho entraram com processos judiciais contra ela por causa de suas memórias, alegando que elas violavam sua privacidade e os representavam de forma distorcida. O tribunal ordenou que Bardot pagasse indenização, e várias passagens do livro tiveram que conter avisos legais. A batalha judicial evidenciou o abismo emocional entre mãe e filho, uma relação marcada por anos de negligência e tensões não resolvidas. Apesar de breves relatos de reconciliação na década de 1990, principalmente na época em que Nicolas se tornou pai, as cicatrizes permanecem. Bardot expressou certo arrependimento sobre como as coisas aconteceram, mas nunca se apresentou como uma figura maternal. Será que ela alguma vez teve capacidade emocional para ser mãe, considerando sua criação e as pressões da fama? Ou será que sua rejeição a esse papel foi um ato de sobrevivência? Em ambos os casos, o resultado foi um vínculo rompido que continua a moldar a vida de ambas. Para uma mulher adorada por milhões, seu relacionamento mais pessoal foi marcado não pelo amor, mas pelo silêncio, pela distância e por uma dor não resolvida. Sua saída abrupta da fama. A partida de Brigitte Bardot da indústria do entretenimento foi tão repentina quanto sua ascensão à fama. Aos 38 anos, no auge de sua fama mundial, ela abandonou a carreira de atriz, modelo e cantora sem uma apresentação de despedida ou comunicado à imprensa. Não foi uma retirada estratégica, nem uma transição cuidadosamente planejada. Foi uma decisão repentina, motivada por exaustão emocional. Em entrevistas posteriores, Bardot explicou que simplesmente não aguentava mais. A fama que antes a empoderara havia se tornado, em suas próprias palavras, sufocante. Ela não se reconhecia mais na imagem que o público exigia dela. Sua decisão foi parcialmente influenciada por um momento durante as filmagens de um projeto na França, quando se deparou com uma mulher passeando com um cabrito. Profundamente comovida, Bardot comprou o animal ali mesmo e o levou para o hotel. Mais tarde, ela descreveu o momento como um ponto de virada. Enquanto embalava a cabra nos braços, percebeu que se sentia mais conectada àquela criatura do que ao set de filmagem ou à carreira que havia construído. Foi então que começou a se perguntar se queria continuar envelhecendo diante das câmeras que já haviam lhe tirado tanto. A resposta foi não. Ao contrário de outras celebridades que desapareceram lentamente da vista do público, Bardot se retirou com um propósito.
Ela se recusou a dar entrevistas por anos, rejeitou ofertas de filmes e fechou as portas definitivamente para qualquer tipo de retorno à vida pública. Até hoje, ela permanece uma das poucas estrelas de seu porte a ter abandonado o mundo do entretenimento de forma completa e permanente. Muitos acharam a decisão intrigante. Por que alguém tão admirada, com uma influência tão poderosa, desapareceria do mundo que a criou? Mas, para Bardot, não se tratava de abandono. Foi uma fuga. Ela certa vez comentou: "Dei minha juventude e minha beleza aos homens. Vou dar minha sabedoria e experiência aos animais." Essa saída não foi isenta de custos emocionais. A fama consumiu a privacidade de Bardot, distorceu seus relacionamentos e afetou sua saúde mental. Seu afastamento abrupto não foi um ato de rebeldia. Foi um passo necessário para a sobrevivência, mas também deixou uma lacuna. Os fãs ficaram apenas com seus trabalhos antigos e imagens fragmentadas de uma mulher que um dia iluminou as telas. O silêncio que a envolveu após se afastar dizia tudo. Foi sua declaração final de que a pessoa por trás do ícone não estava mais disposta a ser exibida. Trocar roteiros por abrigos. Bardot não desapareceu por completo. Ela se transformou. E o que veio a seguir foi tudo menos tranquilo. Um renascimento em peles e penas. Após se afastar da fama, Brigitte Bardot redirecionou sua energia para uma causa que lhe era querida desde a infância: os direitos dos animais. Em 1986, ela fundou a Fundação Brigitte Bardot para o bem-estar e a proteção dos animais. Usando sua fama e recursos financeiros para defender o tratamento ético dos animais na França e em todo o mundo, a fundação rapidamente se tornou uma das vozes mais reconhecidas da Europa na luta contra a crueldade, abordando questões como o comércio de peles, testes em animais, touradas e o abate de focas e golfinhos. O compromisso de Bardot não foi passivo. Ela fez campanhas públicas, reuniu-se com líderes políticos e financiou pessoalmente operações de resgate. Seu ativismo não era um hobby. Era uma mudança completa de identidade. Bardot disse certa vez: "Abandonei tudo por esta causa." E ela falava sério. Transformou sua casa, Ladra, em um refúgio para animais resgatados, muitas vezes convivendo com cães, cabras e pássaros. Enquanto muitas celebridades apoiavam causas para obter visibilidade, Bardot se afastou dos holofotes e dedicou seus anos pós-Hollywood inteiramente ao ativismo. Sua paixão era genuína e, por vezes, extrema. Ela denunciava indústrias, criticava governos e desafiava práticas tradicionais, independentemente das consequências. Sua postura lhe rendeu elogios de grupos de proteção animal e críticas de figuras políticas. No entanto, sua profunda compaixão pelos animais contrastava fortemente com sua atitude pública em relação às pessoas. Em inúmeras entrevistas, Bardot expressou desprezo pelo comportamento humano, chegando a afirmar categoricamente: "Os humanos me causam repulsa." Sua frustração frequentemente provinha de testemunhar a indiferença ao sofrimento animal. Mas sua retórica por vezes ultrapassava os limites da controvérsia. O trabalho de sua fundação continuou influente, mas as declarações e o tom de Bardot alienaram cada vez mais potenciais aliados. Seria essa misantropia um mecanismo de defesa, um reflexo de suas próprias feridas emocionais ou simplesmente o preço de sua intensa empatia pelos animais? Independentemente disso, moldou a percepção que se tinha dela em sua vida posterior. Apesar dos desafios de saúde pessoais e do escrutínio público, Bardot jamais recuou de sua causa. Ela permaneceu firme em suas críticas às práticas que considerava desumanas, incluindo a caça com cães e as condições da pecuária. Com o passar dos anos, ela continuou a escrever cartas para autoridades políticas e a divulgar apelos públicos, implorando por reformas. Enquanto alguns podem ver seus últimos anos como marcados por controvérsia, isolamento e amargura, outros os enxergam como anos de propósito, definidos não pelo glamour ou aplausos, mas pela convicção. No fim, Bardot pode ter deixado para trás a adoração do público, mas deixou um legado como uma defensora ferrenha e intransigente dos marginalizados. Suas batalhas silenciosas contra a doença. Em seus últimos anos, Brigitte Bardot enfrentou não apenas a solidão que se seguiu à fama, mas também uma série de graves problemas de saúde que corroeram lentamente sua vitalidade outrora mítica. Diagnosticada com câncer de mama no início da década de 1980, ela teria recusado o tratamento invasivo por algum tempo, temendo a anestesia e as complicações cirúrgicas. Embora o câncer tenha sido eventualmente tratado, isso marcou o início de um longo período de declínio de saúde. Com o tempo, Bardot também desenvolveu osteoartrite grave, uma condição que a deixou com dores crônicas e dependente de bengalas para se locomover. A mulher outrora conhecida por sua postura confiante e presença radiante, agora vivia praticamente confinada em casa.
Esses problemas de saúde eram agravados por complicações respiratórias, incluindo episódios de bronquite e relatos de fraqueza pulmonar, agravados por décadas de tabagismo. A própria resistência de Bardot à medicina convencional tornava seu caminho ainda mais difícil. Segundo pessoas próximas a ela, Bardot frequentemente optava por remédios naturais em vez de terapias modernas e resistia à hospitalização sempre que possível. Embora alguns interpretassem sua aversão a médicos como uma preferência pessoal, outros a viam como um medo mais profundo, talvez de vulnerabilidade ou de perder o controle sobre o próprio corpo, que por tanto tempo fora alvo de escrutínio e julgamento por parte do mundo. Apesar da dor física, Bardot raramente discutia suas doenças em público. Mantinha um silêncio cauteloso, raramente concedendo entrevistas e jamais reconhecendo publicamente a extensão total de sua condição. Quando pressionada, frequentemente desconversava, focando-se, em vez disso, no trabalho de sua fundação em prol dos direitos dos animais. Mas ex-colegas relataram que seu dia a dia é marcado por limitações físicas, com longos períodos de isolamento e dificuldade para realizar tarefas básicas. Um ex-marido chegou a comentar: "Todo aniversário é uma tortura para ela. Seja exagero ou verdade, a afirmação captura como Bardot pode vivenciar a passagem do tempo, não como uma celebração, mas como um lembrete da força que se esvai e da dor persistente." Ao longo dos anos, circularam rumores sobre sua mobilidade reduzida e qualidade de vida debilitada. Mas a própria Bardot raramente se manifestou sobre as especulações. O que se sabe é o seguinte: sua saúde a deixou praticamente confinada em casa, em Saint-Roch, onde passa os dias rodeada de animais, cartas e memórias. Para uma mulher que outrora personificava movimento, energia e vitalidade, o contraste é gritante. Talvez tenha escolhido o silêncio porque falar sobre o declínio de seu corpo a obrigaria a confrontá-lo mais diretamente. Ou talvez acredite que o sofrimento, assim como a fama, seja melhor suportado em silêncio. De qualquer forma, sua luta contra a doença acrescenta um capítulo silencioso, porém impactante, a história de uma vida moldada tanto pela resistência quanto pela beleza. Escândalo nas sombras. Em seus últimos anos, a imagem pública de Brigitte Bardot mudou drasticamente, deixando de ser um símbolo dos direitos à intimidade consensual e da rebeldia para se tornar uma fonte frequente de controvérsia. Ao chegar aos 89 anos, Bardot começou a fazer declarações públicas que muitos consideraram ofensivas, divisivas ou profundamente desconectadas da realidade. Um dos exemplos mais notáveis foi sua defesa do ator Gérard Depardieu. Após ele enfrentar acusações de assédio sexual, enquanto muitos se distanciavam do astro em apuros, Bardot o defendeu, classificando as acusações como parte de uma caça às bruxas, o que gerou críticas por minimizar a gravidade das alegações. Ela não parou por aí. Bardot também foi notícia por expressar opiniões fortes e frequentemente polêmicas sobre imigração e islamismo na França. Em entrevistas e cartas abertas, ela criticou a presença de muçulmanos no país, acusou imigrantes de destruírem a identidade francesa e condenou as práticas de abate halal, vinculando sua defesa dos direitos dos animais a uma retórica política mais ampla. Essas declarações resultaram em múltiplas condenações por incitação ao ódio racial. Desde 1997, Bardot foi multada 6 vezes por tribunais franceses por essas declarações, um histórico que lança uma longa sombra sobre seu legado posterior. Sua posição sobre o feminismo também surpreendeu muitos. Apesar de ter personificado a libertação feminina nas telas, Bardot descartou os movimentos feministas modernos como desnecessários e exagerados. Em sua visão, o feminismo havia ido longe demais, transformando-se em uma máquina de queixas em vez de uma força pela igualdade. Para uma geração que a via como um ícone de desafio, sua recusa em se alinhar aos movimentos sociais contemporâneos soou como uma traição. Estaria Bardot rejeitando a mudança? Ou simplesmente não conseguia se adaptar a um mundo que havia evoluído para além de suas ideias? De qualquer forma, suas palavras frequentemente a colocavam em desacordo com o público que um dia cativou. Essas controvérsias não apagaram suas conquistas, mas as tornaram mais complexas. Será que Bardot expressava crenças autênticas, ainda que impopulares, ou décadas de isolamento a endureceram, tornando-a alguém incapaz de enxergar nuances? Alguns argumentam que suas opiniões refletem o conservadorismo de sua geração. Outros dizem que revelam uma amargura que cresceu na solidão. Independentemente da intenção, suas declarações deixaram uma marca profunda. Outrora celebrada por sua presença transgressora, Bardot tornou-se uma figura da qual muitos se distanciaram. Um ícone cujo mito foi cada vez mais eclipsado pelo peso de suas próprias opiniões. No fim, ela não era apenas controversa.
era emblemática da tensão entre passado e presente, incapaz ou talvez relutante em evoluir com os tempos. Um palácio de solidão. Brigitte Bardot viveu em reclusão quase total durante décadas em sua vila La Madra, em Saint-Tropez, uma propriedade que outrora foi símbolo de glamour, agora transformada em um mundo privado isolado da sociedade. Originalmente uma modesta casa de pescador, quando a comprou no final da década de 1950, La Drague tornou-se seu refúgio após se afastar da vida pública. A propriedade permaneceu praticamente inalterada ao longo dos anos. Uma verdadeira cápsula do tempo onde Bardot se cerca de animais, cartas manuscritas e o silêncio que tanto buscava. Para quem vê de fora, pode parecer um lugar tranquilo. Para outros, talvez sufocante. Ela raramente recebe visitas. A comunicação com o mundo exterior é mínima, limitando-se principalmente a correspondências manuscritas, faxes e cartas formais. Bardot não tem celular e evita a internet completamente. Seu círculo de amigos diminuiu ao longo dos anos e até mesmo o contato com a família é praticamente inexistente. Seu relacionamento com o filho permanece distante e muitos ex-colaboradores relataram a dificuldade em contatá-la. Esse isolamento escolhido tornou-se tão marcante quanto sua fama anterior. Não é um efeito colateral da idade avançada. É deliberado, constante e profundamente pessoal. La Madre não é apenas uma residência. É uma barreira. A segurança ao redor da propriedade é rigorosa, com cercas, vigilância e controle de acesso estrito. Fotógrafos há muito desistiram de tentar capturar novas imagens de Bardot, já que até mesmo fotos aéreas são desencorajadas ou bloqueadas. Para alguém que já foi onipresente na mídia global, seu completo desaparecimento do cenário visual é impressionante. Isso levanta uma questão silenciosa. Seu retiro é uma forma de preservar a dignidade e o envelhecimento? Ou se tornou uma forma de exílio emocional? Não há uma resposta clara, mas seu sumiço diz muito. Dentro da vila, Bardot vive, segundo relatos, entre dezenas de animais, cães, gatos e pássaros, muitos deles resgatados ou adotados. É uma vida focada na rotina e no cuidado, não nas aparências ou na aprovação pública. No entanto, essa solidão tem um preço. Alguns dizem que ela se sente sozinha. Outros argumentam que ela simplesmente desistiu do mundo. Aos 90 anos, seus dias são passados não em conversas, mas em reflexão. Ela já viveu para as câmeras e as multidões. Agora, vive para o silêncio. A mulher que antes simbolizava a liberdade, agora parece presa à sua própria necessidade de separação. Se isso é paz ou resignação, depende de como se enxerga a linha tênue entre solidão e isolamento. Mesmo por trás de portões fechados e silêncio, o peso de tudo o que ela um dia foi ainda persiste. E isso se manifesta de maneiras que poucos jamais imaginaram. A mulher por trás do mito. O legado de Brigitte Bardot é ao mesmo tempo celebrado e controverso. Para alguns, ela continua sendo a própria definição de um ícone do cinema. Autêntica, magnética e revolucionária. Mas por trás dessa imagem pública, esconde-se uma mulher cuja vida foi marcada por isolamento emocional, contradições pessoais e uma luta persistente para encontrar a paz. Com quase 90 anos, Bardot não é mais apenas uma ex-estrela. Ela é uma pessoa moldada por décadas de admiração, incompreensão, críticas e, por fim, solidão. Suas próprias palavras capturam essa dualidade da melhor forma para mim. A vida é feita apenas do melhor e do pior. Parece haver pouco meio termo. A trajetória de Bardot desafia a ilusão de que a fama traz realização. Ela tinha admiração global, influência e uma beleza que definiu uma era, mas esses atributos se tornaram fardos com o tempo. Ela rejeitou Hollywood. O amor vacilou em sua vida privada e a maternidade nunca lhe trouxe conexão. Seu ativismo lhe deu propósito. No entanto, também a afastou de muitos. Mesmo aposentada, suas declarações públicas frequentemente provocavam indignação, revelando uma mulher que parecia cada vez mais dissonante com o mundo ao seu redor. Bardot é vítima de sua época ou produto de suas próprias escolhas? Talvez ambas. Sua história não é de decadência no sentido tradicional. Não houve colapso público, nenhum escândalo nos tabloides que a arruinasse. Em vez disso, o que permanece é o desmoronamento silencioso de uma vida vivida em extremos. Ela buscava a liberdade, mas muitas vezes se sentia enjaulada. Influenciou a cultura, mas raramente se sentia compreendida. Afastou-se da fama para encontrar significado, mas a solidão pode ter aprofundado suas feridas emocionais. Em La Madre, seu exílio escolhido, o silêncio de Bardot agora fala mais alto do que seus filmes outrora. Lá, a mulher mais fotografada da história tornou-se quase invisível. No fim, Bardot permanece uma figura repleta de contradições. Celebrada e criticada, lembrada e esquecida. Sua vida foi tudo menos fácil e certamente não foi glamurosa em seus últimos anos, mas é inegavelmente real.
Se há alguma lição em sua história, talvez seja esta: a fama não protege da dor. E o legado nem sempre traz conforto. O mito de Bardot perdurará, mas a mulher por trás dele é muito mais complexa. Uma pessoa moldada pela saudade, pela perda e pela recusa em se conformar, mesmo na solidão. Essa tensão é o que a define. Não apenas uma lenda, mas um lamento. A história de Bright Bardot nos lembra que até mesmo os ícones carregam um peso invisível. Se este vislumbre da vida dela te emocionou, conte pra nós nos comentários. Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se para mais histórias que vão além dos holofotes e clique no próximo vídeo na sua tela para continuar assistindo.